teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham hoje aqui na nossa live sobre o terceiro ponto do livro do Deuteronômio, que nós estamos estudando como referência da Conferência Nacional dos Bispos neste mês de setembro. Uma proposta de estudo, né? É bom que nós saibamos que nenhum texto bíblico pode ser absolutizado. Temos sempre de situá-los em seu contexto de origem. Essa é a proposta. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre as chaves para entender alguns textos violentos do Deuteronômio. Começamos um pouco mais tarde a nossa live, hoje é sábado, mas por causa de alguns atendimentos, né? Se vocês sabem que eu faço atendimento terapêutico online e às vezes me aperta um pouquinho e aí nós atrasamos. Mas lembro sempre de que essas lives ficam no YouTube da paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena. Certas passagens do livro do Deuteronômio nos surpreendem. Elas parecem legitimar em nome de Deus a violência extrema. É como se houvesse na Bíblia uma garantia para as ações violentas por parte dos poderosos, não só do governo, mas também dentro das comunidades e das casas. Alguns trechos bíblicos, até mesmo fora do livro do Deuteronômio, que você lê, a sensação que nos dá é de que, em nome da fé ou da religiosidade, é que as pessoas partem para a guerra, né? Como se vê, a Bíblia legitimasse, como se a Bíblia legitimasse e sacralizasse as ações violentas e punitivas contra pessoas que, segundo os textos do Deuteronômio, não teria direito nem defesa. Eis uma lista de alguns desses textos violentos que provocam medo e indignação entre nós. Se você for lá na Sagrada Escritura e olhar Deuteronômio capítulo 13, versículos de 2 a 19, vocês vão se deparar com as punições aos que se deixam seduzir pela idolatria. Se olharem Deuteronômio 16, versículos 21 e 17, versículo 7, vocês vão ver as punições para os que promovem desvios no culto. Deuteronômio 17, versículos de 8 a 13, instruções para os juízes levitas. Deuteronômio 19, instruções para as testemunhas em juízo. O 21, punição para filhos rebeldes. 22, punições para delitos sexuais. 24, punição para sequestradores. 25, punição para a mulher que defende o marido. Eita nós. 28, violentas maldições contra a infidelidade do povo. Então, nós vamos nos deparando com algumas situações que marcam a nossa realidade e que não é diferente no livro do Deuteronômio, mas que diz realmente de nós mesmos. Por isso que eu dizia na celebração ontem, né? A Sagrada Escritura é um espelho, mas que não reflete a nossa imagem externa, né?
mas as nossas atitudes internas. Quando nós nos deparamos, ela mostra algumas das questões que nos afetam e que nos marcam e que muitas das vezes nós não enxergamos. São textos tão fortes que nos levam a questionar a razão da existência deles. Como estão dentro de um livro que consideramos sagrado, após a leitura desses textos temos de dizer palavras do Senhor. Mas como? Como isso é possível, a gente ver esses textos e dizer que é palavra do Senhor? Deus exigirá tantas punições e maldições para quem comete um delito ou transgressão? Como entender esses textos? Vamos dar algumas chaves que nos ajudam a entender. A primeira chave é situar esses textos no contexto da época. Nenhum texto pode ser absolutizado. Temos sempre de situá-los em seu contexto de origem. Como já vimos, o Deuteronômio foi assumido como lei pelo reino de Judá após o trauma de destruição do reino de Israel e da sua capital, Samaria, no ano 721 a.C. O povo do Reino do Norte foi disperso e exilado pelo rei da Assíria e nunca mais voltou para a sua terra. O aviso ameaçador desses fatos para o reino de Judá foi este: ou mudamos de vida, ou teremos o mesmo destino que Israel. Surge o medo da queda da aliança e o consequente castigo do exílio. Dessa forma, tendo em vista a manutenção dos compromissos entre Deus e o povo, surgem as leis que punem exemplarmente os que poderiam provocar a ruptura da aliança, a saber, os que promovem a idolatria, os que quebram as leis religiosas e as instruções para o culto, os que quebram a unidade familiar. É como quando surge a ameaça grave de uma epidemia mortal. Aí todos se esforçam para observar rigorosamente as normas da defesa e condenam os que não observam as normas, pois eles, pela sua desobediência, colocariam em perigo a vida de todo o povo. É um pouco da experiência que estamos vivendo com a pandemia. Para evitar o desastre do exílio, já vimos que o rei Ezequias, 716-687 a.C., iniciou uma reforma religiosa logo após a queda da Samaria. No entanto, essa reforma foi desfeita no longo e desastroso reinado de Manassés. Reinado violento que durou 45 anos e derramou sangue inocente a ponto de inundar Jerusalém toda. Segundo Reis 21:16. A idolatria estrangeira voltou a dominar o culto e os sacerdotes. Tudo parecia caminhar para nova ruína. O reinado de Manassés, com suas transgressões e violências, é um pano de fundo da legislação rigorista presente no Deuteronômio. Uma legislação repressiva, violenta e punitiva é sinal de uma sociedade insegura e medrosa. A presença desses textos no Deuteronômio mostra que Judá e Jerusalém estavam traumatizados pela destruição horrível ocorrida em Israel e Samaria. Então essa é a primeira chave. A segunda chave, nossa chave de leitura deve ser Jesus. Jesus é a grande chave que nos permite interpretar o texto bíblico. Nossa leitura de um texto deve ter como pano de fundo a prática libertadora de Jesus. Em seus ensinamentos, ele ressalta o amor, a gratuidade, o perdão, a misericórdia. Só assim venceremos uma sociedade fechada no medo e no castigo. Temos de saber ler os textos violentos com a seguinte pergunta: como
como será que o próprio Jesus os leu e interpretou? No Sermão da Montanha, por 6 vezes, Jesus faz uma releitura de textos bíblicos de antigamente, fazendo a ressalva: eu, porém, vos digo. Mateus 5, 21 a 48. Ele também soube enfrentar a turba de linchadores que, em nome da legislação antiga, queriam apedrejar a mulher adúltera. Jesus simplesmente escreve algo na areia do chão e os violentos vão embora. João 8, 1 a 11. Ele não veio para condenar, castigar e punir. Veio para nos ensinar a resistir ao mal por meio do amor e da reconciliação. Olha a forma de evitar o mal. Essa proposta de Jesus fica bem clara no momento de sua paixão e morte. Ele foi vítima dessa legislação violenta presente no Deuteronômio. Foi considerado maldito de Deus, mesmo sendo justo e inocente, foi condenado e crucificado. Na hora de sua maior angústia, perdoa aos seus algozes. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Então essa é a segunda chave, ter uma leitura da realidade na ótica de Jesus. A terceira chave a Bíblia traz lado a lado posições distintas e opostas, né? São os paradoxos que nós enfrentamos, né? Tem que ter uma interpretação. Sim, é verdade, Márcia. Se não houver essa interpretação, há confusão, né? Isso faz parte, na terceira chave, a Bíblia traz lado a lado posições distintas e opostas. Isso faz parte de sua proposta pedagógica. No Deuteronômio, temos lado a lado as bênçãos e as maldições. Então, ou seja, essa questão da oposição, né? Aproximando essas duas posições antagônicas, o autor não diz tudo o que tem para dizer, mas apenas sugere ao leitor tomar uma posição. De que lado você está? Também na fé, né? Céu e inferno, dia e noite. Acreditar, desacreditar. Então, esses paradoxos, né? Essas oposições. Mas quem vai ter que escolher sou eu mesmo. O autor deixa o sentido em aberto por conta do leitor, que deve descobri-lo. Entendendo bem essa proposta própria do pensamento hebraico, seremos capazes de superar a leitura fundamentalista que absolutiza determinado texto. O livro do Deuteronômio segue pedagogia. Assim, com base na proposta de amor, de gratuidade de Jesus, também podemos elencar textos do Deuteronômio que trazem a proposta do amor gratuito. Eis uma lista desses textos que falam do amor de Deus pelo seu povo e mandam não ter medo nunca. Deuteronômio 4:35 seguintes. O amor que Deus sempre mostrou pelos antepassados. Deuteronômio 5:10. O amor de Deus até a 1000ª geração. O 6, de 4 a 9, o mandamento de amar a Deus sempre. 7, e de 7 a 9, Deus os escolheu não por eles serem perfeitos, mas porque Ele os amava. Deuteronômio 7, versículos 12 a 13, Deus mantém o amor que jurou aos nossos pais. O 10, de 12 a 15, Deus só pede que o povo o sirva de todo o coração. O 11, 1, amar a Deus sempre e observar o que Ele pede. 11, de 18 a 23, colocar as palavras no coração como faixa entre os olhos, amando Yahvé sempre. O 32, de 10 a 12, Deus tratou o povo como a menina dos teus olhos.
Por isso nós concluímos o seguinte: Deus nos aceita do jeito que somos, com nossas qualidades e nossos defeitos. Estamos em um longo processo. O apóstolo Paulo diz que tudo foi escrito para nós. Romanos 15:4. Que tocamos o fim dos tempos para que possamos aprender a não errar onde nossos antepassados erraram. 2 Coríntios 10:6. E Timóteo 2. Como a mãe em casa, Deus nos vai educando e atraindo. Às vezes a mãe puxa a orelha, mas o amor sempre prevalece e acolhe. O filho, quando este mostra boa vontade e arrependimento. Diz o profeta Isaías que a paciência e o amor que Deus tem para conosco são até maiores que a paciência e o amor de nossa mãe. Isaías 49:15. Eis aí, então, a proposta do livro do Deuteronômio, com suas leis, suas punições, seus castigos, mas que revela também o amor de Deus. Espero que todos possam aproveitar nessa curta fala nossa, nesse momento, nesse terceiro e último posicionamento nosso com relação ao livro do Deuteronômio, para inspirá-los a uma leitura mais precisa desse contexto. Eu vejo que não só o livro do Deuteronômio, mas toda a Sagrada Escritura, é preciso que a gente leia não fora do contexto, mas dentro do contexto, e interprete o que isso tem a dizer para nós nos dias de hoje. E aí então a leitura se torna mais agradável, mais precisa, mais objetiva e nos ajuda a viver a nossa vida. Muito obrigado a todos pela paciência nesse nosso estudo. Márcio, obrigado a vocês também. Só lembro o seguinte: na próxima conversa nossa, nós voltamos para o dialogando viver com sentido. Nós temos duas questões a serem trabalhadas, né? A síndrome do ninho vazio, que alguém pediu que eu falasse um pouco, e uma outra questão que está lá no filme Toque Toque, a síndrome de Tourette. Então nós vamos trabalhar um pouco essas duas questões na nossa próxima conversa, viver com sentido. E essa conversa, estudando o livro do Deuteronômio, chega ao fim hoje, esperando que motive a todos a fazer uma leitura, um estudo mais preciso nesse mês da Bíblia. Um abraço a todos.